quais são os hábitos que eu gostaria de mudar durante esse curso. Começa a pensar nisso. Você vai dizer, mas eu não tenho força de vontade para parar de fumar. Não, não é força de vontade. Força de vontade é uma coisa consciente. Nós vamos muito mais fundo do que isso. Nós vamos trabalhar com motivação. Aliás, nós vamos trabalhar com automotivação. Porque força de vontade é aquilo que você faz no dia 31 de dezembro. Você fala, no próximo ano eu vou fazer isto, eu vou fazer isto, eu vou fazer isto. Quanto tempo isso dura? Quase nada, não é verdade? Agora, se você está automotivado, a história é totalmente diferente. Você vai fazer acontecer. É isso que nós vamos provocar aqui. Nós vamos provocar uma automotivação para o sucesso. Porque nós vamos aprender com gente que sabe. Existiu nos Estados Unidos um indivíduo chamado Andrew Carnegie. O Andrew Carnegie era, na época dele, o que o Bill Gates é hoje. O que o Bill Gates é para a era da informação, Andrew Carnegie foi para a era da industrial. O Andrew Carnegie era tão rico que ele deixou o dinheiro para construir o Carnegie Hall em Nova York. Ele deixou o dinheiro para construir a Carnegie Mellon University nos Estados Unidos. E o senhor Andrew Carnegie, um dia, num momento de reflexão, ele teve um insight. Ele disse, eu vou deixar muito dinheiro para o mundo, como de fato ele deixou. Mas eu gostaria de deixar para o mundo mais do que dinheiro. Eu gostaria de deixar essa habilidade que eu tenho, que tudo que eu coloco a mão vira ouro. Então ele resolveu criar a chamada ciência do sucesso, o que faz um indivíduo bem-sucedido. Como ele era um indivíduo muito ocupado e não tinha tempo para fazê-lo, ele contratou alguém que o fizesse. Ele saiu procurando alguém. Numa noite, numa festa, ele conheceu um jovem de 19 anos de idade, de nome Napoleon Hill. Ele ficou impressionado com a inteligência desse jovem e ele propôs para esse jovem trabalhar durante 25 anos desenvolvendo a ciência do sucesso. Napoleon Hill foi para casa, pensou no assunto e resolveu aceitar o desafio. E durante 25 anos, Napoleon Hill teve a oportunidade de entrevistar 16 mil pessoas. Das 16 mil pessoas que ele entrevistou, 1.000 eram milionários. Dos 1.000 milionários, ele selecionou 500, que além de terem dinheiro, tinham saúde, boa vida familiar, paz de espírito, etc. E ele estudou profundamente as características desses indivíduos e comparou com o resto. Então isso que nós estamos apresentando para vocês aqui, não é só uma experiência pessoal nossa. Isso é uma combinação da nossa experiência, porque se eu não fosse bem sucedido na minha vida, eu não mereceria estar aqui passando esse conhecimento para você, mas também conhecimento de outras pessoas que estudaram, que pesquisaram e que desenvolveram esse aspecto e que descobriram que essas características, elas têm que ser inconscientes. Eu tenho que estar no seu inconsciente. O seu inconsciente tem que estar impregnado com elas. Porque aí sim você vai se automotivar, aí sim você vai mudar os seus hábitos. E uma vez mudados os hábitos, você pode praticamente colocar no piloto automático e a coisa vai acontecer. Só que as pessoas, de um modo geral, o que elas fazem? Elas se escondem no passado ou se escondem no futuro. É muito fácil você se esconder no passado. Você reclama que você é do jeito que você é por causa das circunstâncias da sua infância, do modo que seu pai lhe batia, a sua mãe te tratava, etc. Ou você pode se esconder no futuro, se preocupar com as coisas que vão acontecer. Você já prestou atenção na palavra preocupar? Pré-ocupar. O que é pré-ocupar? É você ocupar a sua mente antes da hora. Se a sua mente estiver ocupada, você não tem tempo de pré-ocupar. E como é que você ocupa a sua mente? Se comprometendo em fazer uma diferença na sua vida. Então a única coisa que eu exijo de você aqui, que eu solicito, que eu convido você, é para você se comprometer em utilizar esse material para mudar a sua vida. Não é se envolver com ele, não. É se comprometer, é muito diferente. Se você hoje de manhã teve no café da manhã ovos com presunto, a galinha que botou os ovos estava envolvida no seu café da manhã. O porco estava comprometido. Ele deu a vida pelo presunto, para ser transformado em presunto. Você entende a diferença? Então você tem que se comprometer em estudar esse material. Como eu disse no primeiro round desse vídeo,
na primeira parte, você tem que repetir muitas vezes, até que isso se torne uma parte de você. Você está lembrado quando você escuta uma piada nova? A primeira vez que você conta essa piada, você diz, fulano contou, e você repete a piada. A segunda vez você já diz, alguém contou, você repete a piada. Na terceira vez a piada vira sua, não é verdade? Você já não diz quem lhe contou mais, fica sendo a sua piada, porque já tem as suas características. Então o que você vai fazer com esse material, você vai incorporando esse material no seu inconsciente, os seus hábitos vão mudando, a sua motivação vai aumentando, o seu inconsciente fica impregnado disso, a sua estrutura psicológica, e você deixa de se esconder no passado ou se esconder no futuro e você utiliza o aqui e agora. Porque a vida ocorre no aqui e agora. No seu cérebro não existe futuro, sabia disso? Você já acordou amanhã? Não, é sempre hoje. Exatamente isso. Aqui e agora. Até lá. Olá, tudo bem? Gostando mais de você. Se você não gosta de você, o mundo não vai gostar de você. O seu desempenho, tanto pessoal quanto profissional, nunca será maior do que a sua autoimagem. Por isso nós estamos trabalhando nisso. Como melhorar a sua autoimagem? Como melhorar a sua autoestima? Até a idade de 8 anos, você recebeu aproximadamente 100 mil nãos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Crianças com 4 anos de idade, microgravadores colocados na orelha para escutar, gravar o que elas escutam em 24 horas, para cada elogio, elas receberam 9 repreensões. Então o que acontece? A sua autoestima, que nasceu direitinho, ela começa a ser lesada. Você tem que continuar vivendo. Então, como mecanismo de compensação, você faz compensações e que leva a deformações. Adolf Adler, discípulo de Sigmund Freud, o Dr. Adler dizia, toda compensação traz uma certa deformação. Conclusão, você passa a ter 2 personalidades. Uma que você apresenta para os outros e a outra que é a sua lá, que você não quer mostrar para ninguém. E você gasta uma energia vital enorme tentando separar uma da outra. E isso tudo é codificado linguisticamente. E existe uma conversa dentro da sua cabeça o tempo todo, chamado self-talk, que determina isso. E eu vou lhe provar isso agora. Imagine a seguinte situação. Imagine que eu colocasse aí onde você está assistindo esse vídeo, uma tábua de 40 centímetros de largura e 10 metros de comprimento. E eu colocasse no chão. E solicitasse que você andasse nessa tábua, de um lado para o outro. Você conseguiria? Provavelmente sim, não tem problema nenhum andar de um lado para o outro. Agora eu pegaria essa tábua e colocaria essa tábua entre os 2 prédios Twin Towers do World Trade Center em Nova York, os 2 prédios mais altos de Nova York, 400 metros acima do solo, 108 andares. E agora eu solicitaria que você atravessasse essa tábua de um lado para o outro. Você faria? Provavelmente não. Mas fisicamente você consegue fazer. Você não fez lá, não andaria no chão? O que acontece? Imediatamente vai aparecer no seu cérebro o chamado self-talk. Olha, você vai escorregar, ó, você vai cair, ó, vai ventar. Não é verdade? Você nunca deixou de fazer nada na vida porque o seu peito doeu, ou porque o seu braço doeu, ou porque a sua perna doeu. Você deixou de fazer alguma coisa na vida porque alguma coisa aconteceu aqui dentro do seu cérebro. Não é verdade? Pois é, isso tem muito a ver com a codificação que você tem da sua autoestima.